Vamos lá, gente. Boa noite. Boa Professor, noite. meu nome é professor Calil Maia, mas fiquem à vontade para me chamar de Calil, aí. Só Calil, porque é um nome tão incomum, né? Calil, que para mim chamar só de Calil já é uma coisa bem normal, tá? Ah, daqui a pouco eu vou me apresentar melhor nas apresentações. A disciplina de hoje é Gestão e Responsabilidade Social. É uma disciplina, já tenho 2 anos que eu estou com essa disciplina na face. É uma disciplina que tem ganhado uma importância muito grande nos últimos anos pelo importante tema, né, de gestão e responsabilidade social. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estava tentando mostrar o slide pelo, pelo próprio Teams, tá? Lá na pasta do Teams, eu já coloquei lá Uhum. algumas apresentações do PowerPoint, né? E Mas na parte de tarefas, professor? É isso? não, material de aula, né? Material de Ah, aula. material de aula. Aparece para vocês material de aula ou só para mim? Não, não aparece para mim. Aparece? Não, não aparece. Ah, Na então. verdade, apareceu antes de eu conectar. Eu vi que tinha um arquivo disponível no seu curso, aqui na É, matéria. Não está aqui, aparecendo. aqui no meu de equipes, né, tem arquivos, né? E Achei aqui. achou Aqui pelo computador arquivos? foi mais fácil achar. Uhum. Aqui diz que o Equipes, arquivo foi excluído. Ah, tá aqui, apresentação. isso, apresentações. Aí já tem 3 apresentações lá. A apresentação que eu vou fazer agora. Aqui consta só uma, professor. Oi? Aqui consta apenas uma para baixar. Só tem a 00, não é isso? Isso. Não, tudo bem. A partir do momento que eu vou fazendo upload, acho que vai aparecendo para vocês, tá? Ok. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui na. Ainda estou meio cru ainda, mas tá ali, tá aparecendo slide para vocês, não é isso? Isso. Beleza. Então vamos avançar aqui. Eu me apresentar, eu tenho uma formação na faculdade, na Universidade do Estado, lá do Rio de Janeiro, de contador, sou contador, tá? Mas sou mestre em administração pela FGV, saí um pouco da profissão, né? Dou aula de contabilidade também, mas eu também gosto muito da área de administração, tá? Vou pedir, eu não sei como é que eu faço aqui para dar um mudo aí em vocês. Só um minutinho, professor, porque tá dando interferência. Isso, pronto. Então, estou mestre de administração e também na minha atividade normal, que eu digo assim, né? Eu sou um gerente adjunto numa empresa pública chamada FINEP, tá? Depois eu posso apresentar melhor a vocês o que a FINEP faz. É uma coisa muito interessante, é muito legal, eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a empresa FINEP, tá? Bem, essa disciplina de gestão e responsabilidade social, a gente vai começar até hoje mesmo, né, falando um pouco dessa questão de exclusão, inclusão social, características de comportamento socialmente responsável das organizações. Vamos ver qual a importância, né, da sociedade, das empresas no seio da sociedade, tá? Então, as coisas mudaram bastante. Perceberam, a própria sociedade vem percebendo que tudo gira ao redor das empresas, tá? Basta a gente olharmos aí ao nosso redor, por exemplo, ali em Barcarena, né? Tudo gira ao redor daquelas grandes empresas que estão lá, né? A Hidro,
a Imeris, né, a Alubar. Então, toda a sociedade ali, ela gira em torno daquelas empresas. Hoje em dia, as empresas ajudam o comércio local, as empresas ajudam nessa questão de combate à Covid, né? Elas equipam os hospitais. Então, a partir daí, você já começa a identificar a importância das organizações, a importância das empresas junto à nossa sociedade, né? A gente vai aprofundar muito nisso, a gente vai falar muito nisso. Nós vamos identificar lá as raízes disso tudo, aonde começou, a partir de quando começou isso, tá? E chegar até como estamos hoje, tá bom? A ideia é que a gente, em algum momento do curso, acho que na segunda parte, nós possamos trabalhar com planos estratégicos, né? Vamos fazer projetos de conformidade com o perfil de organizações do terceiro setor. Então, nós vamos ver em algum momento que existem empresas dedicadas, tá, no combate à exclusão social. A gente chama de empresas de terceiro setor, organizações de terceiro setor, e vocês vão entender como ela funciona por dentro, tá? Provavelmente a gente vai conhecer uma empresa, a gente não pode conhecer mais, por enquanto a gente não pode conhecer pessoalmente, né? As últimas turmas, por exemplo, eu tenho levado a conhecer lá no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá uma organização social, né, chamada Biotech. Ela foi criada para viabilizar o desenvolvimento da biotecnologia na região. Então, infelizmente, acho que esse período a gente não vai conseguir fazer essa visita pessoal. Somos muito bem recebidos lá pelos diretores e tal, mas assim, eu vou convidá-lo para fazer uma visita virtual, não tem problema, tá? Então, a partir daí a gente viabiliza projetos, desenvolvimento de ONGs da região, né, com núcleos legais, comportamentais, econômicos, responsabilidade social, principalmente aqui na região norte, tá? Principalmente, tá? Onde se peca muito nessa questão de responsabilidade social. E, finalmente, lá no final, a gente vou explicar a vocês, mostrar como tu faz os projetos, né, para captar recursos. Vai que vocês aí um dia caiam dentro de uma empresa de terceiro setor, uma ONG, né? A gente vai ver que não só as ONGs são empresas de terceiro setor, né? A ONG é uma empresa de terceiro setor, mas é uma designação mais genérica. A gente vai conhecer melhor quais são os tipos de empresas de terceiro setor, tá? Sempre observando a legislação vigente. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo para vocês a apresentação legal, né? Tá aparecendo, gente? Sim. Valeu, Gabriela, obrigado. Então, o nosso calendário inicial ele pode mudar, tá? Mas ele dá a nossa AV1, será no dia 17 de abril. Não, desculpa. Vai ter um preparo AV1. É um simulado, tá? Um simulado. Devo colocar no ar até o dia 17 de abril, tá? E no dia 26 de abril, aí sim é para valer, é a Vera, né? Nós vamos trabalhar aí, fazer a primeira prova. Ora, gente, eu espero, sinceramente, que ninguém aqui, numa matéria que tenha um cunho tão importante e um cunho tão dissertativo, ou seja, é uma disciplina de muita leitura, né, e pouca prática, digamos assim, matemática, de cálculos, de elaborações mirabolantes, né? Eu não acredito que ninguém vai precisar fazer a VR, é a nova chance, tá? Mas, se porventura aí alguém acontecer alguma coisa, tirar uma nota abaixo de 4, na V1 eu libero a VR1 no dia 17 de maio para que a pessoa tenha uma nova chance, você tem uma nova chance. No dia 14 de junho é a V2, né? Lá no final do semestre, também tem uma nova chance para quem tirar uma nota baixa, tá? No dia 21 de junho, e a V3, para quem precisar, né? Que a gente sabe que a gente está adotando o modelo de ensino da Edux, então, o modelo de ensino da Edux, você
passou na V1, passou na V2, você está em férias. Tranquilo. Faltou a V1, faltou a VR1, você vai ter que fazer a V3. A mesma coisa se você faltar a V2 ou a VR2. Tá? Se você faltar as duas provas, aí não tem como você fazer a V3. Tá? Porque você precisa de pelo menos 2 notas para compor a média 6. Tá? Esse é o calendário dessa turma de hoje da noite. Tá bom? A gente sabe que vai chegar muito mais gente aí na turma, né? A gente está com problemas aí no sistema. O sistema está sendo mudado, né? Então, e também tem uma galera aí que está com problema também com os contratos, né? Então, ainda não conseguiram fazer a inscrição na disciplina. Mas acredito que essa turma ainda cresça bastante, tá? Bem, o conteúdo, eu vou mostrar para vocês o conteúdo de acordo com a ementa do curso, tá? É importante que vocês conheçam esse conteúdo. Primeiro, a gente vai falar de exclusão social, conceito, né, surgimento histórico, tipo de exclusão, características e definições, evolução da exclusão no Brasil e no mundo, tá? E o índice de exclusão social e análise socioeconômica e educacional. Finalmente, nós vamos entender também o que é uma inclusão social, conceito, definição, tipos, características, relação da inclusão com a exclusão, evolução histórica da inclusão no Brasil, política, projetos, programas e influência na legislação das empresas, tá? Quais são as obrigações de empresas de modo a mitigar a exclusão social. Bem, nós vamos falar muito sobre responsabilidade social das empresas, tá? Eu vou mostrar para vocês um breve histórico dos anos 70 até o dia de hoje, tá? Estratégias de negócio que precisam ser tomadas de acordo com cada stakeholder. Stakeholders, gente, são agentes interessados na gestão social. Os acionistas, tá? Né, Wilson? Então, os acionistas são um deles, né? Os acionistas são um deles, mas você pode considerar, por exemplo, a sociedade externa também como stakeholders. Comunidades, né, do entorno. Isso, exatamente, porque vamos imaginar assim, o pessoal ali que mora em Barcarena, na beira ali da Alu Norte, né? Eles são stakeholders, eles estão interessadíssimos no negócio, porque acontece um desastre ambiental ali, as pessoas são afetadas, né? Então, a gente vai ver os conceitos, quem são os stakeholders, tá? Modelo também, de gestão. Né? Oi? Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Esse microfone aqui tá bom, não tá? Estou sim, professor. O microfone aqui do fone de ouvido aqui, mas está excelente para mim. Modelo de gestão e responsabilidade social nas empresas, tá? A gente vai falar isso já já. A gente vai falar também a questão do capitalismo, tá? Como ocorreu, a gente vai ver, por exemplo, que no início do capitalismo, depois da Revolução Industrial, no surgimento aí das grandes empresas, nós vamos ver que essa questão de responsabilidade social era completamente inexistente, né? Então, quais foram os dilemas, desafios enfrentados pela gestão ambiental? Qual é a participação do Estado como agente regulador, né? O Estado pode fazer para mitigar esses problemas, tá? Barreiras ambientais de processo e produto, vamos falar disso também. Aí sim, eu acho que isso aí a gente começa, acho que termina na V1 por aí. Talvez a gente entre na V1 no terceiro setor, né? O que é o terceiro setor? Qual é a diferença de que é uma ação filantrópica e ações, né, do terceiro setor, tá? O que é caridade, né? A gente vai ver que gestão socialmente responsável não é caridade, tá? Não é caridade. Primeiro e segundo setor, conceito, a gente vai entender, né? O primeiro setor, o segundo setor, e a abordagem histórica do terceiro setor no Brasil. E aí, a partir daí, a gente entende o que é o terceiro setor na sociedade, definição, características do terceiro setor, objetivos, quais são os problemas que devem ser solucionados, né? Desafios enfrentados pelas empresas.
Aí sim, aí com certeza absoluta, depois da V1 a gente vai entrar no planejamento estratégico. Tá? Então, vamos entender o que é o planejamento estratégico em empresas de terceiro setor, tá bom? Qual a importância desse planejamento nessas organizações, tá? Missão, visão, objetivos e valores. Isso a gente vai ver com muita calma, tá bom? Eu acredito que vocês não tenham visto. Vocês já viram o planejamento estratégico já? Já, período passado. Opa, fantástico. Então a gente Teve vai. matéria de gestão estratégica com Josué. Perfeito. Então a gente vai fazer aí uma ligação, né? Ao invés de a gente fazer um planejamento estratégico de uma empresa, né, de uma empresa com fins lucrativos, né, daquela missão da empresa, a visão da empresa, objetivos, nós vamos ver como é que isso funciona no terceiro setor, tá? Vou mostrar um histórico de organização do terceiro setor, a influência dessas empresas no Estado, né? Na comunidade e no mercado, organizações de referência no Brasil, né? ONGs e OCIPs. A gente vai se aprofundar muito mais do que simples ONGs e OCIPs, né? Organizações sociais, tá? E OCIPs também. A importância de projetos, a gente vai ver os projetos, tá? Implantação de mapa estratégico, elaboração de projetos do terceiro setor. A gente vai entender como é que a gente utiliza todo aquele conceito de projeto, né? Gestão de projetos dentro de empresas do terceiro setor. A gente vai falar um pouquinho de RH também dentro do terceiro setor, tá? Como é que motivação, gerenciar e motivar empresas, tá bom? A gente tem que entender o seguinte: quando nós trabalhamos numa grande corporação ou numa empresa, mesmo que seja uma empresa microempresa, o nosso objetivo primordial é o lucro, né? Até porque se uma empresa não der lucro, se a empresa não der resultado, não tem como você ganhar alguma coisa. Mas a motivação de empresa do terceiro setor não é o lucro, não é o lucro, e sim o fato de você conseguir atingir aquele objetivo. Objetivo de combate à fome, objetivo de combate à pobreza, objetivo de educação. Então, a motivação para essas pessoas, eu digo já de antemão, são pessoas de altíssimo, diria assim, valor, né? Pessoas que se dedicam, aquelas pessoas que se dedicam exclusivamente a isso, então eu bato palmas, né? São pessoas de altíssimo valor e merecem muito o nosso reconhecimento. Nós vamos ver também, já um pedaço no final mais chatinho, de acordo com a ementa do curso, a ligação disso com o direito, tá? Então, eu vou mostrar para vocês organização social, organização civil, né? Fundações, né? Vou mostrar para vocês lá qual é o ordenamento jurídico disso, né? Quais são as empresas que podem ser uma ONG, né? Pode ser uma organização social, uma OCIP, tá bom? Minha câmera não está ligada, é? Tá sim, professor. Desculpa, então rapaz, alguém pediu para ligar a câmera, vamos lá. Muito bem. Então a gente vai falar lá no finalzinho, né? Essa questão de configurações organizacionais, tá? Né? Os modelos de acordo com Mintzberg, estrutura organizacional das ONGs, associação de fundações. Inclusive, eu vou pegar um exemplo, né, das principais ONGs, associações de fundações brasileiras, né, e como elas se estruturam, como é que ela funciona. Porque vocês conhecem, já devem conhecer de antemão, as estruturas organizacionais de empresas com fins lucrativos, né? Aquele organograma, presidente, diretoria, departamentos, superintendentes, tal. E a gente vai ver como é que isso funciona dentro das ONGs, certo? Outra coisa que a gente vai ver com muita paciência
é a captação de recursos. Então, imagina aí que você tem aí uma empresa de terceiro setor, ou vai trabalhar numa empresa de terceiro setor, e essa empresa precisa captar recursos. Essa empresa... Opa, já saiu? Caramba, calma, gente. Ela precisa buscar recursos, né? A gente pode buscar recursos no governo, o governo tem minguado, né? Lança editais, né, de recursos determinados para determinada área, né? E aí as ONGs, né, as associações e fundações, elas podem buscar esses recursos através de uma concorrência, através de editais, né? Ou então ela vai buscar esses recursos em outras empresas. A gente vai ver isso aí. E, finalmente, a responsabilidade ética, o papel a ser desempenhado pelas organizações e o papel esperado pela sociedade, atitudes e atividades das organizações do terceiro setor. Tá? Os 7 vetores da responsabilidade social lá no final. Lá no final a gente vai ver isso. Tá bom? Olha, a bibliografia básica, ela tem aqui, mas eu não acredito que... Eu ainda não vi se esse livro, né, eles estão lá na biblioteca, tá? Mas eu coloco uma carga de slides muito pesada, tá? E coloco textos adicionais, tá bom? Então, eu acredito que isso já seja suficiente para que vocês possam realizar as provas, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma bibliografia bem extensa, né? Mas eu vou mostrando para vocês com calma, tá? Quais são aí, qual é a bibliografia que eu vou pedir a vocês. Agora, vamos entrar logo, né? Quanto mais cedo a gente entra, uma aula está sendo gravada, a gente pode adentrar um pouco mais aqui nas questões iniciais, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu não estou muito ainda habituado, né? Engraçado é que eu coloquei o material, lá e ele não aparece. Olha. Esse apresentação está aparecendo para vocês, né? Tava. O professor estava mostrando, tava. Beleza. Desculpa, minha filha tinha entrado aqui. Vamos lá, gente. Então, vamos entrar aqui nessa questão de exclusão social, tema muito polêmico, né? Muito... como eu já mostrei aí na apresentação da ementa, a gente vai entrar nesse assunto hoje, tá bom? Então, os principais problemas assim, nós temos em nosso planeta, né, em nossa sociedade, é o consumo, o padrão de consumo adotado por nós, né? Porque se nós pensarmos bem, né, gente, o que a gente consome não é o que o planeta dá, tá? O nosso planeta ele tem um limite de dar aquilo que a gente consome, e o que a gente consome é muito superior ao que o planeta disponibiliza, né? Então, cria-se aí um cenário de crise ambiental e de débito ecológico. Tá? O que a gente vê é uma redução da nossa cobertura verde, né? Os recursos pesqueiros, né? Ontem nós tivemos aí quem assiste o Fantástico, né? Tivemos uma reportagem interessante do combate à pesca predatória através do arrasto, né? Porque você pesca camarão usando o arrastão, né? Só que o arrastão, quando ele passa ali no fundo do mar, ele não pega só camarão, ele pega tudo que ele vê pela frente, tá? E o que acontece é uma perda, né? Uma perda enorme de outros
de outros seres vivos ali, tá? A produtividade do solo, né? Então, quando você desmata para a criação de pasto, para a criação de áreas agrícolas, você tem perda da biodiversidade, né? Por mais que nós vamos ver isso mais na frente, aqui no estado do Pará, quando você usa o solo para agronegócio, você tem que preservar 90% da mata, tá? Mas eu digo para vocês o seguinte, a teoria é uma coisa, né? A prática é outra. A gente não vê isso, né? Você não viaja para o interior, por exemplo, Paragominas, você já vê uma área devastada enorme, né? Você viaja daqui para Marabá, você vê mais áreas de floresta ainda, mas tem muita área devastada, tá? Então, a escassez de alimento também é um problema sério, né? Quanto consumo exacerbado, e o acúmulo de gás carbônico, essa questão do gás carbônico na atmosfera. Então, não dá, gente, não dá. Por mais que se defendam aí a questão do livre negócio, que a gente tem que abrir negócio, a gente tem que gerar emprego, a gente tem que gerar recursos, uma hora, pode ser na minha hora, pode ser não na hora de vocês, mas uma hora a gente não vai conseguir mais tirar nada desse planeta, tá? Esse esgotamento vai chegar um dia, tá? Vai chegar um dia. E esse modelo tem levado os países a repensarem essa abordagem tradicional de desenvolvimento, excessivamente poluidor, dando espaço para a importância de prática de conservação e a preservação do meio ambiente. Tá? Isso chega dentro da empresa. Tá? Então, o que é a exclusão social? A exclusão social é um conceito que caracteriza a exclusão ou afastamento de grupos do sistema socioeconômico predominante. Tá? Geralmente, a exclusão social ela é iniciada por problemas financeiros, né? O grupo excluído, também chamado de minoria social, não tem acesso aos bens e serviços básicos que garantem condição de vida digna, defendida pela Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Opa, falta. Cara, não posso apertar nada aqui que o troço já avança. Vamos lá. Como é que eu consigo mexer? Gente, eu estou igual a vocês, tá? Estou aprendendo aos altinhos. A exclusão socioeconômica está diretamente ligada ao modelo econômico capitalista. Ora, não quero entrar em questões, por favor, pelo amor de Deus, de questões, capitalista à direita, socialismo à esquerda, não tem nada a ver com o nosso assunto. Vocês têm que aprender a ter um senso crítico. Você defende o capitalismo? Tudo bem, mas você tem que entender que, graças ao modelo capitalista, surge a pobreza. Tá? A pobreza surge por conta do maior domínio, né, de certas pessoas que tomam de mão, né, os recursos, tá? Ou seja, se eu não me engano, 10% da população tem 90% dos recursos financeiros, enquanto que 90% tem que brigar da população tem que brigar por 10% de recursos financeiros, tá? Então a pobreza, né? A pobreza não é uma coisa que você fecha os olhos. Aqui em Belém nós andamos numa avenida ali pelo comércio, por exemplo, você consegue observar alguns apartamentos, torres gigantescas de, sei lá, 40 andares, na mesma rua tem casa de madeira, tem miséria, tem vala aberta, né? Então, essa pobreza impede que a população tenha acesso à educação, à cultura, né, ao saneamento público, por exemplo. Com menos tempo dedicado ao estudo, desenvolvimento de capital cultural, os grupos excluídos têm mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Tá? Então, essa exclusão social, gente, ela começou lá na Europa. Tá? Lá na Europa, devido ao crescimento do número de sem-teto da pobreza na época.
e a falta de acesso aos empregos e renda por parte de minorias étnicas e imigrantes, natureza precária dos empregos disponíveis e da dificuldade dos jovens de ingressar no mercado de trabalho. Esse problema que nós já temos hoje parece uma leitura atual, né, gente? Olha só, falta de acesso a empregos e renda por parte de minorias étnicas e imigrantes, né? A questão da imigração, ela vem ocorrendo ainda hoje, né? Os empregos precários, né? A gente olha aí, o cara dirigindo uma bicicleta para entregar comida, ele não tem nenhum vínculo com a empresa, né? Nenhum vínculo com o restaurante, tá? A empresa é emprego precário. Se ele for atropelado por um carro, dificilmente ele vai receber tratamento por parte de alguma empresa. E a dificuldade do jovem de ingressar no mercado de trabalho. Tá? Hoje em dia é muito difícil o jovem entrar no mercado de trabalho por conta, hoje em dia pior ainda por causa da pandemia, né? Então, na França, por exemplo, lá nos anos 50, há um número expressivo de pessoas presas à engrenagem da pobreza e mesmo a crescente abundância, que são consideradas resíduos que o desenvolvimento pós-guerra pareceu esquecer. Foi nesse país, na década de 60, que surgiu o termo exclusão, também veio chamado de nova pobreza, sendo que a doutrina centrava essencialmente em questão de exclusão social, somente no que diz respeito ao aspecto decorrente de exclusão material. Tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente ali nos países devastados, né, com o surgimento aí das grandes empresas, acabando aí com o pequeno produtor, com o produtor artesanal, a mão de obra precarizou muito e surgiu aí a questão do pouco acesso, né? No Brasil, a exclusão social está presente desde a colônia, desde o momento que o português pisou aqui, né, surgiu a exclusão social, tá? Por conta daquela estrutura escravagista que se reproduziu. Se vocês não fecharem os olhos, ela existe até hoje, tá? Tem escravo hoje, gente, tá bom? Tem escravo hoje. A nova escravatura, ela é a amarração do empregado ao empregador, né? Então você vai numa fazenda no interior do Pará, o empregador ele contrata esse empregado, ele dá comida, ele dá roupa, e a partir daí ele começa a cobrar por isso valores exorbitantes, né? Começa a partir desse momento um círculo vicioso, né? Em que o empregado ele nunca vai conseguir pagar o patrão, né? E aí temos um trabalho escravo, análogo ao escravo, né? Então, essa temática ela só começou a ganhar destaque mesmo na década de 70, quando houve aí o crescimento econômico oriundo do período ditatorial, tá? Houve um crescimento econômico muito forte, de fato, tá? No período ditatorial. O Brasil começou aí, a partir daí, a se industrializar, houve intensificação de um padrão social excludente, fruto do capitalismo dependente do sustentador do milagre, né? De fato, com o governo apoiando a entrada das empresas, das montadoras de veículos, das grandes empresas de mineração, né? A partir daí, começou com a abertura de um capitalismo mais forte no nosso país, começou também o aumento da pobreza, né? Então, qual é a crítica ao capitalismo, gente? Gente, olha só, mais uma vez, eu não julgo modelo nenhum. Eu critico, a gente é uma crítica, tá? Então, o capitalismo ele favorece a concentração de capital, né? Poucas pessoas têm acesso ao grande capital, né? Então, o que vai acontecer? Poucas pessoas, por outro lado, terão acesso a esse recurso. Aí surge o pobre e surge o miserável, né? Eles não são inseridos ao sistema e vendem sua força de trabalho praticamente sem estudo,
Tá bom? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Claro, eu vou mandar para ela. Vou mandar assim, um print da tela. Vamos lá. Obrigado, Victor. Professora Samara, nova coordenadora, tá, gente, de gestão. É uma pessoa extremamente competente, tá? Pessoa que tem uma, uma, uma admiração muito grande por ela, viu? Ficou Muito grande. mudo seu microfone, som. O meu ficou mudo? Agora voltou. Mas o senhor falou da professora Samara, cortou. Ih, caramba, olha só. Então vamos lá, vamos avançar aqui então. Para mim ficou ok. Vamos lá, quais são os tipos de exclusão social? Tá mudo ainda? Tá mudo ainda, gente? Aqui Não, tem, professor, tá ok. Tá ok. aqui não tem aquele negócio que fica piscando, né? Quando a gente fala, né? Era bom, ajudaria, né? Então, gente, quais são o tipo, infelizmente, de exclusão social que a gente tem, né? Exclusão de gênero, tá? Geralmente, mulheres e grupos que não se adequam ao gênero de nascimento, os transexuais, né? As mulheres por si só, já existe uma exclusão social de gênero muito forte. É muito fácil você ver isso. Você vê as mulheres nas universidades são o maior número, né? Agora você vê as mulheres nas empresas são em menor número, né? Vocês observarem isso. Eu trabalho com tecnologia e eu posso dizer para vocês, as mulheres na área de tecnologia, elas são no máximo 10%, 20%, no máximo, tá? Então, existe uma exclusão. Essa exclusão, ela não é gerada por falta de conhecimento. É uma exclusão já criada há muito tempo e se perdura até hoje. Nós fazemos coisas para mudar isso, né? A gente tem tentado mudar isso, tá? Com muita força, mas com muita força mesmo. Se eu mostrar para vocês aqui, rapidinho, deixa eu mostrar para vocês, se me permitem. A gente vai falando, né? A gente vai mostrando umas coisas muito interessantes, tá? Engraçado é que a gente bota o material aqui, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês verem como a gente combate a exclusão social, né? Uma das maneiras, né, mais interessantes. Eu vou colocar isso em casos, tá? Vou colocar dentro de casos, tá bom? Vou colocar dentro de casos. Ih, rapaz, tá demorando. Vai chegar. Vamos lá. Então, pessoal, deixa eu aproveitando, eu trabalho numa empresa pública chamada FINEP, tá? Eu tô querendo dar um exemplo, tá bom, gente? Contextualizar o problema, tá? Vou mostrar para vocês algumas ações. Por coincidência, eu tenho uma ação muito legal na nossa empresa chamada Mulheres Inovadoras, tá bom? Então, o que acontece? Como eu mostrei para vocês, se vocês observarem, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não é o slide, não é o slide que eu queria, não. Deixa eu puxar de novo, desculpa, gente, vamos lá. Vou puxar de novo. Depois eu vou lá e apago esse. Isso aí estava cru ainda.
Então, o que acontece? Na minha empresa lá onde eu trabalho, eu sou um empregado público, tá? Aquele concurso, pá, e eu trabalho com prospecção de empresas. O governo, gente, ele apoia, ele financia empresas que desenvolvam tecnologias, né? Inovação. Tá? É, essa questão de inovação é uma questão mais polêmica, né? Mas a inovação pode ser um produto novo, tá? Um produto novo. Vamos ver que a Gabriela amanhã ela inventa aí um dispositivo de ajuda às pessoas cegas, né? As pessoas cegas a andarem na rua, né? Além de inovação, nós temos aí uma acessibilidade, né? É, algum outro colega aí, deixa eu ver aqui, o João Carlos, né? Amanhã ele invente uma bicicleta que não precisa de bateria, ela carrega automaticamente com um gerador embutido nela com uma tecnologia nova, né? Inovação, celular é uma inovação fantástica, né? É um microcomputador, é uma tela de TV, é uma coisa sensacional. O carro é uma inovação, apesar de ser uma inovação, há mais de 100 anos, ainda ele vem agregando, né, novas tecnologias, e aquela inovação que era 4 rodas e um motor, hoje também é praticamente um sistema, né? Então, a inovação ela pode ser uma coisa nova, pode ser uma coisa aprimorada. E, a partir daí, a gente consegue buscar empresas que inovem. Tá? E o governo tem uma empresa, um braço, que muita gente não conhece, em que a gente vai buscar aquela empresa nacional inovadora e tiver, se ela tiver, vamos dizer assim, uma capacidade, né, a gente pode colocar dinheiro nela. Tem 2 formas de dar dinheiro a ela. A gente dá o dinheiro ou a gente empresta dinheiro, mas com juros mas muito inferior ao mercado. Tá? Então, a FINEP, empresa pública de apoio à inovação. Então, empresa de sociedade limitada, empresa SA, microempresa, por aí. Então, a gente observa o seguinte, gente, dentro do nosso contexto aí, 90% das startups são empresas de base tecnológica. Então, tem startup que trabalha com rastreabilidade de boi, tem startup que trabalha com tecnologia no celular, tem startup que trabalha com equipamentos e sistemas que vão embarcar em veículos, tem startup que fazem softwares novos, tá? 90% foi fundado por homens, tá? Startup fundada por mulheres tem 23 menos 20% de investimento do que homens. Ou seja, startup fundada por homens, de mulheres, além de ser só 10% das startups, ainda recebe menos 23% de recursos que fundado por homens. Né? E 8% das maiores empresas de firma de venture capital no mundo, que são empresas de venture capital, são empresas que colocam dinheiro em risco, em alto risco nessas empresas aí. Tá? Então, a participação das mulheres, por exemplo, dos homens é 74% da força de trabalho em startups. Então, as mulheres aí são 26%, não é isso? E liderança, gente, 84% das startups tem homens como líderes, e não mulheres. Tá? Então, o que a FINEP faz? Só para a gente resumir. Vocês já viram que, contextualizando, as startups são dominadas pelos homens. Né? Então, a gente cria um prêmio, tá bom? Mulheres inovadoras, onde as empresas que têm pelo menos uma mulher, tá, na sociedade em condição igual aos homens, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma sociedade que eu tenho a Gabriela e o João. Se eu, o João e a Gabriela dividirem meio a meio a sociedade, beleza, é elegível, né? Agora, se a mulher tem mais capital do que os homens, já é elegível também. Ou também, a participação das mulheres seja maior que a dos homens, da soma das mulheres. Tá? E aí, tendo lá uma inovação que amplia a competitividade de bioeconomia, monitoramento, prevenção e recuperação de desastre natural e ambiental, transporte logístico e agronegócio, ela pode se inscrever.
eu tenho uma sociedade fundada por 2 mulheres que ela trabalha na recuperação de desastre natural. Tá? Ela é uma startup, uma empresa, tem uma sociedade, ela pode se inscrever nesse prêmio. Então, elas colocam lá os projetos, colocam lá os temas, tá? E aí, qual é a premiação? A premiação já passou aqui, mas eu posso dizer a vocês. A gente premia na região norte 2 startups, cada uma com um prêmio de R$100 mil, tá? E 5 startups recebem uma mentoria, né? Ou seja, elas vão aprender a fazer negócio, como desenvolver esse negócio, como fazer o seu projeto, tá? Então, é uma coisa muito legal, é uma forma que a gente achou alguém aqui pediu para ingressar, peraí, rapidinho. Deixa eu voltar para a nossa aula. Deixa eu voltar para a nossa aula. Vamos voltar para a nossa aula. Bem, alguém pediu para entrar aqui, mas eu perdi. Passou batido. Caramba. Então, viram então que a gente tem um problema, né? Peraí, essa aula de... Caramba, estou pegando a aula errada. Vamos lá, negócio de exclusão social. Vou procurar aqui, gente. A gente tem um problema, né? A gente tem um problema. Essa é a primeira aula que tá lá. É a aula 01, né? Você estava falando sobre a aula do 02. Pois é, eu acho que aconteceu isso mesmo. Mas vamos voltar para 01. O que acontece, gente? A gente tem um problema, exclusão social, por conta das mulheres não participarem de maneira como mais igualitária, olha, achei a palavra certa, né? A questão engraçado, cadê aquela aula? Será que eu abri a 02? É a 02, o senhor abre a 01. Não tem problema não, tá, gente? A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Uma aula... Ficou mudo de novo o senhor para mim. É verdade. Agora voltou. Mas vamos ver essa questão de exclusão social, ela é muito importante, tá? Vamos voltar para ela. É bom entender as mazelas da sociedade antes de entendermos como as empresas participam, né? Tanto para aumentar como para mitigar, para diminuir, né? Bem, nós vimos aí essa questão de exclusão de gênero, principalmente das mulheres, tá? E eu mostrei para vocês como lá na minha empresa a gente faz para mitigar, diminuir esse tipo de coisa. Então a gente tem um prêmio só para empresas que são capitaneadas por mulheres, tá? Vocês também têm prêmios, também têm dinheiro para as empresas em geral? Temos também recursos para as empresas em geral. Pouca gente conhece isso, gente. A gente está divulgando de maneira muito forte, está divulgando de maneira muito massiva esse projeto aí de mulheres inovadoras, mas pouca gente conhece mesmo, tá? Exclusão cultural é por conta de práticas culturais de determinados grupos, né? Os mitos e rituais de algumas aldeias são considerados fora do padrão predominante. Nós temos aí não é questão só essa questão dos índios, né? O sal dos quilombolas, tá? Então, existe uma exclusão cultural por conta dessa cultura, e as pessoas tentam torcer o nariz, né? A étnica é gravíssima, né, gente? Essa exclusão étnica é muito gravíssima.
a exclusão de negros e indígenas, tá? Exclusão patológica, né, devido por conta de uma doença, por conta de uma dificuldade, uma questão de necessidade, né, uma necessidade especial, né, física, mental ou imunológica, tá? Cadeirantes, grupos portadores de AIDS, autistas, são excluídos por conta dessas condições. Eu estava assistindo uma série, gente, chamada Por que as Mulheres Matam, no Globoplay, tá? E aí, em algum momento, a série passa pelos anos 80 e temos um protagonista que adquire AIDS, né? Então, ele é excluído do clube, ele perde todos os seus amigos. É uma situação gravíssima, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Você apertar a mão de uma pessoa com AIDS ou abraçá-la ou até ser amigo dela não vai fazer você adquirir a doença, não, tá? E, finalmente, exclusão religiosa, excluídos por não seguirem a religião oficial imposta pela sociedade, muçulmanos e membros de região de matriz africana, que sofrem preconceitos, umbandistas, né, que sofrem preconceitos no Brasil, tá? Esses são tipos de exclusão social, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, gente, vamos beber uma água, vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo Tá ok. e a gente já volta, tá bom? Tá ok. Essa gravação aqui, ela para. Acho que o senhor continua e depois. Ou dá Se eu, pause. Acho que se o senhor parar, acho que ela para de vez. Não sei. ah, Nem sei, professor. Eu tinha. Isso é tudo novo pra mim. eu não tenho como dar pausa, não. É, Eu vou. então deixa assim mesmo. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? 14 a gente volta, pode ser?
E aí, pessoal? Todo mundo aí? Como é que você trouxe aqui? Vamos lá? Posso andar aí? Tá todo mundo aí já? Então, gente, inclusão social, ele gera uma coroa de externalidades negativas, né? Desemprego, tá? Por conta da falta de acesso, né? Da falta de acesso às melhores condições educacionais, de alguma maneira se mostra já a desigualdade educacional, desvalorização do ser humano, precarização do trabalho precário, tá? Pobreza, violência, né? A, a injustiça social, desqualificação social, falta de acesso a bens e serviços. O IDH é um índice de desenvolvimento humano, tá? É a ONU que faz aí o levantamento desse índice desde 1990. E o Brasil nunca se orgulhou de sua posição ruim, né? Dos 175 países pesquisados, ah, num novo índice sobre exclusão divulgado ontem, no caso aí, joga o país para trás, tá? Da posição 65, hoje nós estamos na posição 109. Então, o Brasil não se orgulha de nada, tá bom? Esse número faz parte do quarto volume do Atlas de Inclusão Social, estudo liderado pelo economista da Unicamp, Márcio Postman, secretário de Trabalho da Prefeitura de São Paulo, baseado em dados coletados pela ONU. Eles criaram um índice de exclusão social, IES, e a partir daí calcularam um novo índice, tá? Um novo ranking. Então, o Postman afirma que o IDH lida apenas com o que chama de a velha exclusão, por levar em conta apenas 3 variáveis: a escolaridade, expectativa de vida e renda, né? E aí, o que o Postman fez? Ele fez o IES, que é muito mais abrangente do que o IDH, porque inclui índices parciais que ele chama de desemprego, homicídios, desigualdade social, entre outros. Então, aquela dimensão, tridimensão, ela passa a ser uma multidimensão, né? Então, ele está no mundo cada vez mais desigual, violento, problema seríssimo de desemprego, tá? E aí criou-se o IES, tá? E agora a inclusão social. O que é inclusão social? Tá? A partir desse momento, quando a gente vê grave, né, a exclusão social, a gente começa a pensar melhor, né, no sentido de inclusão social, de uma maneira que a gente possa se incluir socialmente. Tá?
Então, inclusão designa um ato de inserir, introduzir, fazer parte de algo. Nesse caso, a inclusão social denota pertencer à sociedade e usufruir dos direitos como cidadão. Então, quais são as formas de inclusão social? Primeira forma, promoção do emprego. Apoio e incentivos fiscais para a integração de jovens no primeiro emprego, curso de capacitação profissional para os empregados, percentual estabelecido para a contratação de funcionários com deficiência, né? Obrigatoriedade de um programa de cursos profissionais nas empresas com o objetivo de assegurar a empregabilidade, serviço de creche, medidas fiscais e sociais mais flexíveis para empresas. Então, a partir do momento que você tem a promoção do emprego, né, e, além disso, as empresas promovem, né, cursos e treinamentos de maneira que dê mais acesso a esses empregados, nós estamos fazendo aqui uma inclusão social. Na Coreia, gente, a Coreia do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, era um país que não sobrou pedra sobre pedra. Tá? Foi devastada pela guerra. A Coreia era dominada pelo Japão. Como o Japão perdeu a guerra, eles aproveitaram e declararam independência. A Coreia é um país que não tem recursos naturais como nós temos, né? Mas se vocês analisarem, pensarem bem, o que nós temos da Coreia no nosso dia a dia? A Samsung é coreana. A Hyundai é coreana. A LG é coreana, né? São empresas que surgiram aí no pós-guerra, graças a uma ação muito forte por parte do governo. E lá na Coreia, se você for na Samsung, a Samsung tem uma universidade dentro da própria Samsung. Tem escola secundária também. Tem escola de nível médio lá dentro também. Tá? As empresas promovem, a partir da empregabilidade, a integração, a inclusão social dos seus empregados. A partir do momento que eles vão crescendo, vão adquirindo conhecimento e ele, assim, acesso aos melhores empregos. Tá bom? É muito interessante se conhecerem o caso lá da Coreia, porque é um caso impressionante. Promoção da educação, participação das empresas da sociedade em prestação de serviços voluntários para complementar a educação. Né? Nós temos aí o Bradesco, com a Fundação Bradesco, né? Ela faz isso. O apoio financeiro às famílias mais desfavorecidas com filhos na escola. Ofertas de formação diversificada como medida de reinserção para reduzir a evasão escolar, cursos profissionalizantes aos jovens. Tá? Isso pode ser feito pelas empresas e pelo próprio Estado. Tá bom? O apoio financeiro às famílias desfavorecidas com filhos na escola, vocês já conhecem, né? É o Bolsa Família. Tá? Muita gente acha que o Bolsa Família é para dar dinheiro ao pobre, mas não é de graça, não. Ele tem que mostrar que tem filhos matriculados na escola. Tá? Vamos lá. Promoção da saúde. Graças, né, a um histórico governo aí, desde a época militar, depois passando pelos governos da nova democracia, o Brasil, gente, nós temos aí o nosso SUS, ele é ruim, né? O SUS ruim, infelizmente é, mas nós temos, tá? Nos Estados Unidos, um país que morre mais gente de Covid no mundo, morre-se porque lá não tem SUS, não tem saúde gratuita, tá? Lá, você entrou no hospital, você sai com uma nota promissória na mão para pagar. Tá? Para você pagar, se você não tiver um plano de saúde, você vai ter que pagar pelo seu tratamento. Tá? Então, promoção à saúde, programas de apoio à família, como nós temos aí no SUS, com visitas médicas de domicílio,
campanhas preventivas com participação de todos, né, no combate à AIDS, no combate a doenças transmissíveis na sociedade, nas escolas, entidades públicas, privadas sem fins lucrativos, em temas mais relevantes, como tabagismo, alcoolismo, obesidade, gravidez na adolescência, tem empresas que trabalham em cima disso também, né? Fixação de tempo de espera para consultas, generalistas, especialistas, né? Ultimamente nós vimos isso aí, a Agência Nacional de Saúde fixou um tempo de espera para essas consultas, né? Infelizmente no SUS ainda é longo, né? Mas no particular a gente tem diminuído um pouco esse tempo, né? Melhoria do serviço de urgência, nós temos aí o nosso sistema aí de ambulâncias, né? Agora não estou lembrando o nome. Nós temos, né? Temos pouco, mas temos, né? São SAMU, formas né? de inclusão. SAMU, é isso mesmo, né? Mas nós temos. Proteção de idosos, hoje nós temos programa de saúde, com visitas domiciliares, atividades físicas, culturais, esportivas, de lazer, com todos os atores sociais, tá? Então, o combate à exclusão social é um fato, acima de tudo, né, gente? Um fato de humanidade, né? Porque quando você vê uma pessoa excluída, né, uma pessoa sem acesso à saúde, à educação, ao emprego, né, em situação de miséria, é impossível, na minha concepção, é impossível você fechar os olhos, você deixar para lá, né? Não tem como a gente fechar os olhos para isso, tá? Então a gente vai ver, basicamente aqui, eu não estou querendo incentivar a, aquela ajuda pessoal de cada um de vocês, não. Nós vamos entrar num momento em que as empresas começam a prestar esse tipo de serviço, né? Então, você tem ali uma empresa lá em Barcarena, ela resolveu, só o fato dela gerar emprego ali na região já é uma atividade de inclusão social muito forte. Mas ela também apoia com atividades sociais, né, atividades de combate à miséria, ela tem um programa de incentivo à compra de mercadorias dos próprios comerciantes lá, tem um programa de apoio a que seus empregados possam estudar, programa de apoio à saúde, como nós temos hoje, né? As empresas lá estão comprando máscara, estão comprando equipamentos, estão montando hospitais, ajudando os hospitais a combater a pandemia. Então, eu não estou falando pessoal é de cada um, mas as empresas, é muito difícil as empresas fecharem os olhos para isso. As empresas, hoje em dia, nós vamos ver, nós temos aí empresas que participam ativamente, né, no combate à desigualdade social. Então, são planos estratégicos, né, intersectoriais, né, entre vários setores, entre várias empresas, integrando transversalmente as dimensões sociais e econômicas, incluindo a tecnologia ambiental, com o intuito de garantir a sustentabilidade social e desenvolvimento, né, porque dessa forma você também gera desenvolvimento. E não podemos esquecer também o meio ambiente. Né? O meio ambiente vai entrar também na nossa temática. Temos que debruçar sobre os novos desafios impostos pelos impactos das alterações climáticas sobre os grupos vulneráveis, especialmente concerne a migração forçada e extinção de certas atividades econômicas por conta da agressão ao meio ambiente. Tá? É um tema também que nós vamos entrar muito, muito mesmo. Bem, gente, aqui no Brasil, o tema de inclusão social, ela tem uma legislação muito interessante, tá? Felizmente, o nosso país, ele é considerado um dos países mais avançados nos que diz respeito à legislação para as pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Deficiência física, auditiva, visual, intelectual. São hoje 40 leis, 3 normas constitucionais, uma lei complementar e 29 decretos
além de 4 portarias que regulamentam regras e procedimentos. Tá? No que diz respeito à empregabilidade, a lei de cotas é uma das leis mais importantes, né? Além de ser o principal instrumento de inclusão. A Lei 8.213 foi implementada em 24 de julho de 91 e teve sua regulamentação 9 anos depois, período que a fiscalização tornou-se mais presente. O objetivo da lei de cotas é promover a inclusão, estabelecendo reserva de 2 a 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiência ou usuários reabilitados pela Previdência Social nas empresas com 100 ou mais funcionários. Tá? Então, empresas que têm 100 ou mais funcionários, elas são obrigadas a empregar pelo menos de 2 a 5% das vagas para pessoas portadoras de deficiência. Tá bom? É uma lei fantástica, uma lei sensacional. Na minha família, eu tenho uma irmã que é surda, e ela tem uma capacidade fantástica, né? Ela trabalha só em empresa enorme. Por conta, hoje ela está na Shell, né? Hoje ela está na Shell. E ela entrou na Shell por conta dessa lei, né? Da lei de cotas, né? Da lei de cotas. Então, esse é o começo, tá, gente? A partir da inclusão e a partir da inclusão social, a gente começa a entender não as pessoas, tá bom? A questão de responsabilidade social pessoal é uma questão que agrega aí camadas psicológicas, né? Camadas de pessoas, vai além do bem e do mal, né? Não é o nosso escopo. O escopo aqui são as empresas, tá? As empresas que entraram aí nessa temática de responsabilidade social. Então, gente, vamos começar a falar disso, tá? É muito fácil de entender isso. Muito fácil, tá? Não há como deixar de observar a importância de uma empresa dentro da sociedade, tá? Dentro da sua região, né? Então, a gente vai descrever a relação entre empresa e sociedade, a evolução dessa interação ao longo dos últimos anos, como as companhias, para sobreviverem, devem assumir nova postura perante as comunidades onde estão inseridas. Tá? Por muito tempo, essa relação ela foi uma relação mais predatória, né, do que um troca-troca. Né? Uma empresa principalmente aqui na nossa região, onde se desmata muito, né, a gente observa que as empresas a destroem do que tem essa simbiose com a sociedade. Tá? A gente vai ver em algum momento o histórico disso, né? Como isso começou. Né? A partir de quando a percepção ela é muito anterior às empresas. Né? A gente tem aí diversos congressos, diversos seminários, diversos realizados aí pela ONU, por países desenvolvidos, né, no combate aí no caso, a degradação ambiental, né? E a gente vê que saem com muita dificuldade, saem algumas. A gente vai falar sobre isso também, tá? Sai alguma coisa daí, saem algumas cartas, né? Os compromissos, mas vira e mexe por mudanças de governo, termina que começa a ficar um pouco para trás. A gente teve os Estados Unidos, por exemplo, ele é signatário do Acordo de Paris, onde os países eles se comprometem a poluir menos, né, a degradar menos, mas quando veio o governo Trump, né, o governo Trump saiu do acordo, né, ele não quis se comprometer, tá? Então é um tema muito, muito, muito sensível, né? A gente vai falar muito sobre isso, quais são os principais. Tivemos a Rio 92,
a Rio Mais 92, nós tivemos vários congressos que determinam aí o comportamento geral das empresas mundiais, né? Dos países signatários, claro. Então, a responsabilidade social está diretamente relacionada com intensas mudanças e transformações que ocorrem no mundo, que envolvem todas as formas de empresas, sejam como atores fundamentais e responsáveis diretamente pelos acontecimentos ou como agentes afetados pela ocorrência de âmbito sociocultural, econômico ou ambiental, né? Ou seja, empresas, tá? Que são atores, elas atuam de forma positiva ou negativa, tá? Ou empresas que são afetadas, né? As empresas se inserem de forma integral na sociedade, interagindo com suas instituições, como cidadão e com seus representantes. Quanto a isso, não existe nenhuma dúvida, tá? Apesar das empresas terem seus muros, aqueles muros ali eles são muros físicos, porque de maneira fora do plano físico, é lógico que ela se integra à sociedade. Quanto a isso, não existe nenhuma dúvida, né? O conceito de cidadania corporativa considera a empresa um agente e um sujeito decisivo para a configuração da sociedade. Por isso, se afirma que acontecimentos que envolvem essas organizações, incluindo escândalos financeiros, a gente viu aí, né, nos Estados Unidos, 2002. Depois eu vou dar uma dica de alguns filmes legais, né, para vocês, que mostram aí como esses escândalos financeiros afetaram muito, né, a economia desses países. Acidentes ambientais, nós não estamos aí muito longe de acidentes ambientais, nós tivemos aí, lá em Minas Gerais, acidentes gravíssimos, né? Corrupção de funcionários públicos, isso afeta muito, né, a sociedade. As ações que alimentam a guerra em diversos países, a sustentação de ditadores, a exploração do trabalho humano de modo geral, e particularmente das mulheres, das crianças, constituem elementos que têm influenciado parcelas cada vez mais amplas de dirigentes empresariais que passam a favorecer e fomentar a expansão de uma cultura empresarial responsável que busca reagir a esse quadro de irresponsabilidade histórica de setores produtivos. Tá? Então, nós vamos ver, em algum momento, quem foram os principais, quem começou a pensar melhor em relação a isso, né? Os empreendedores, né? Então, nas últimas décadas, na última década do século XX, ficou mais claro a tendência universal que estava afetando a dinâmica de funcionamento da sociedade. Por um lado, contribuindo para redefinir as funções de seus atores. Entre estas, as principais tendências foram a aceleração do processo de inovação tecnológica, a intensificação da globalização e processo de reformulação do papel do Estado, né? A aceleração do processo de inovação, particularmente no campo de informática, de comunicações, afeta diretamente todos os setores produtivos. Há uma revolução no conhecimento, tanto no conteúdo como na velocidade que são gerados, provocando mudanças tão rápidas como jamais foram vistas, né? Olha, gente, se for pensar, deixa eu pensar aqui rápido, vamos lá. A inovação, eu falei para vocês, né? Eu trabalho com inovação, né? A gente apoia a inovação, a gente busca que as empresas inovem aqui no nosso país. Mas a inovação, vamos pensar numa inovação, a catraca eletrônica, né? A catraca eletrônica foi uma inovação, onde você aproxima com o cartão lá, você passa na roleta do ônibus, né? E não precisa, em algum momento você não vai precisar mais da figura do cobrador de ônibus. Daqui a pouco, gente, a gente não vai precisar nem do motorista, porque nós estamos desenvolvendo veículos autônomos, veículos que andam sozinhos. Então não vai ter mais motorista de Uber, não vai ter mais motorista particular, não vai ter mais... vão acabar com uma profissão, tá? A tecnologia e a inovação, ela acaba com profissões. Acabou com muitas profissões deixaram de existir. Mas eu sou um crítico, mas eu também gosto de assoprar um pouquinho. Por quê, gente? Porque inovação também gera oportunidade
para quem vai trabalhar na inovação. Tá? Você gera oportunidade. Você vai ter um veículo autônomo, alguém precisa fazer manutenção, alguém precisa fazer a programação do sistema, né? Alguém precisa fazer aproveitar as oportunidades que surgem por conta da inovação. Tá? Então, existem estudos que dizem que quando a inovação cria, deixa quebra praticamente algumas profissões, ao mesmo tempo ela gera novas oportunidades. E são muitas oportunidades. Tá? Basta que, claro, não é fácil, né? As pessoas busquem aprender, entender como aquilo funciona. Tá? A globalização começou a afetar a dinâmica tradicional dos Estados nacionais. Há um processo acelerado de difusão global, novas tendências e processos sem o controle do Estado. Né? Então, a globalização, o que a globalização trouxe de mal? Né? Poxa, a gente sabe que a mão de obra na Índia, a mão de obra na Ásia, ela é muito inferior à mão de obra de países ocidentais. Né? Então, a gente tem aí um problema sério. Né? A Nike, por exemplo, fabrica na China, tem fábrica, a Apple tem fábrica na China, né? Tem fábrica em Taiwan. Uma camisa minha eu abria feito em Taiwan, feito no Vietnã. Por conta de quê? Por conta da globalização, né? Agora a gente tem aí um mercado só. Porém, você cria também problema de exclusão social, porque o emprego no nosso mercado aqui, ele pode diminuir, pode deixar de existir, tá? E para isso a gente cria barreiras, né? A gente cria barreiras, tá bom? Vamos lá. Mais um. O Estado também, né, entra no processo de reformulação do seu papel. Ele vai perdendo seu papel tradicional de executor, interventor, assumindo função mais reguladora, transferindo responsabilidade e função ao mercado e à sociedade de modo geral. As organizações da sociedade civil passam a assumir maiores responsabilidades, há uma maior difusão de valores, como a solidariedade, que fomenta ações sociais voltadas para melhorar a qualidade de vida de públicos que antes eram atendidos pelo Estado. Então, nós tínhamos públicos que o Estado atendia só. Hoje não, hoje a gente tem aí várias ONGs, várias OCIPs, várias organizações sociais, várias fundações, autarquias que desempenham o papel do Estado, tá? Na forma aí de fomentar o combate à miséria, o combate à fome, à educação, à tecnologia, tá? Então já tem um monte aí. Então, é nesse contexto, o conceito de empresa vai adquirindo um novo significado, vai sendo superada a anterior visão dominante de curto prazo, com a preocupação de obtenção do máximo benefício no curto tempo, coexistindo com uma organização vertical no qual a produtividade dependia basicamente da melhoria técnica dos equipamentos na otimização de determinados procedimentos para obter a maior eficiência na repetição de tarefas. Em seu lugar, né, surge uma nova concepção de empresa, caracteriza pela consciência de que deve introduzir mudanças em sua lógica de funcionamento, levando em consideração vários aspectos predominantes no âmbito econômico, onde deve continuar operando, gerando utilidade trabalhista, melhoria de produtividade de funcionários na comunidade, onde deve atuar em harmonia no entorno onde estão localizados. Então, a empresa deixa de ser aquela ilha, né? De forma só a produzir, colocar produto no mercado, não, poluir, não, nada disso. A empresa começa a ter uma importância maior dentro da sociedade, tá? Gente, essa questão da empresa na sociedade, ela é muito forte, é muito forte, é muito forte. Vocês imaginarem, são as grandes corporações que mandam no mundo. A Unilever, né? Procter & Gamble, né? Empresas gigantescas que determinam aí basicamente o caminho da humanidade, né? Então, tamanho, né, essa situação. Então, o verdadeiro motor de responsabilidade social nos últimos anos é que muitas empresas compreenderam
se sua estratégia de competitividade no ambiente global não pode se basear na degradação ambiental, nem nos respeitos a cláusulas sociais, nem a resistência no cumprimento de normas internacionais de matéria de direitos humanos, mas que, ao contrário, é o atendimento das exigências da sociedade, que incrementa a competitividade, pois incorpora padrões de excelência e cada vez mais são levados em consideração pelos consumidores, reforçando junto a esses setores a sua reputação corporativa, ativo intangível que não pode ser replicado por seu concorrente. Uma empresa que consegue alcançar uma excelência em responsabilidade social, ela ganha um valor, gente, um valor de respeito pela sociedade, mas também um valor financeiro. Ela ganha valor, e ganha muito valor, e ganha muito valor, tá? É muito importante, a gente vai ver mais na frente, né, essa questão de responsabilidade social. O termo responsabilidade social, gestão da responsabilidade social, remete à boa governança da organização. É uma gestão ética. Olha só, a gente não fala só, depois a gente vai ver as dimensões de responsabilidade social, mas eu não estou falando que você pode estar pensando, nossa, aquela questão ambiental. Não, a gestão ética, porque uma boa gestão ética, você combate o quê? Você combate corrupção. Né? Antes mesmo lá do gestor público bater na porta da empresa pedindo recursos, ou então fazendo maracutaia, é importante que o próprio gestor esteja vestido com um padrão ético, moral, tá? Porque começa aí. A ética começa dentro de nós, né? Então a empresa ela começa a ter uma boa governança na gestão ética sustentável e o conjunto de compromissos voluntários que uma organização assume para administrar seus impactos sociais, ambientais e econômicos que produz na sociedade. Tá? No que diz respeito particularmente à empresa, busca tornar compatível o objetivo financeiro tradicional de obtenção do máximo benefício aos seus proprietários e acionistas com o objetivo de todos aqueles que estão de algum modo vinculados, que a gente chama de stakeholders, né? Que são os interessados. Além disso, comprometer com a geração de benefícios no conjunto da sociedade. Então, gente, basicamente isso, né? A gente tem, de um lado, a gente vai avançar nisso depois, tá? De um lado, os interesses da sociedade, esses vocês nunca devem esquecer, esses aí jamais vão deixar de pensar nisso, ou seja, ganhar dinheiro, né? Ter lucro, tá? Obtenção de um máximo benefício a seus acionistas, a seus proprietários, tá? Afinal, o objetivo da empresa é gerar lucro, porque se a empresa não gerar lucro, ela não sobrevive, né? Mas esses interesses, que eu vou chamar de interesses internos, eles estão aí vinculados hoje aos interesses externos, dos stakeholders, né? Das partes interessadas. A sociedade, né? É basicamente os stakeholders mais importantes, né? Então, gente, essa questão de termos de responsabilidade social. Eu vou deixar a questão da temática, gente. Vou fazer um novo intervalo agora, mas eu vou fazer o seguinte: como nós estamos com 2 alunos só, eu não quero avançar muito, tá? Então, Gabriela, eu vou parar aqui em temas, tá? Eu acho que Oi, 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 oi. Eu acho que ele caiu. Eu também tô achando. Acho que ele saiu sem querer. Oi.